Jogadores notificam o Atlético por atrasos e Rony pede rescisão de contrato. Arana lesionado mais uma vez, mas Coelho é liberado pelo departamento médico. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento eu vou te atualizar sobre as últimas informações do Galo, mas antes eu gostaria de poder contar com seu like, seu compartilhamento se possível. Curte o vídeo, é muito importante, mesmo que as notícias não sejam tão boas, é importante. Você que gosta do nosso trabalho aqui, dá esse like, dá essa curtida para o YouTube poder divulgar o nosso canal ainda mais e a gente atingir a cada vez mais torcedores do Galo. Bom, vamos começar falando aqui dessa bomba no Atlético que caiu aí nessa tarde de terça-feira, dia 22/7 de 2025. O Atlético foi levado à Justiça do Trabalho pelo jogador Rony para poder receber os atrasos e pela quebra de contrato. O Rony pediu à justiça, entrou na justiça contra o Atlético para quebrar o contrato, para rescindir o contrato, ficar livre no mercado e ainda receber do Atlético aí as pendências. Bom, é importante a gente separar porque tem saído muito fake e tem saído também algumas notícias que não ficaram tão claras, como o Scarpa, o Júnior Santos, o Arana, enfim, outros jogadores que notificaram o Atlético sendo incluídos no mesmo bolo que o Rony, e são situações aparentemente diferentes, tá, gente? Isso não impede hoje do Scarpa entrar na justiça contra o Atlético e pedir rescisão também do Júnior Santos, enfim, qualquer jogador do elenco chegar e pedir também uma rescisão contratual. Só que hoje, dia 22/7, o Atlético foi notificado por alguns atletas e foi levado à justiça somente pelo Rony. Eu vou colocar aqui para vocês a informação da Itatiaia, tá? Quem passou primeiro a notícia foi a 98, pelo menos onde eu vi primeiro a notícia, tá bom? Então, fica aqui os créditos aos amigos da 98 que fazem um trabalho brilhante, O Igor Tepe cobre muito bem o Atlético, Trabalho louvável dos amigos lá da 98, tá? Mas eu vou colocar aqui o da Itatiaia, que tem 33 minutos que saiu, que é uma notícia mais apurada, uma notícia que engloba mais coisas, tá? Mais fatos, tem mais detalhes, tá? Tá na tela a informação da Itatiaia para vocês, vamos ler juntos aqui, ó. Arana, Scarpa e mais. Veja atletas que notificaram o Atlético por pendências financeiras. Jogadores têm notificado o Atlético extrajudicialmente, é importante destacar isso aqui, tá? Nas últimas semanas, não foram todos hoje, por pendências financeiras. Tá aí a foto do Scarpa, a foto também do Arana. Nas últimas semanas, o lateral esquerdo Guilherme Arana e os meias Igor Gomes e Gustavo Scarpa notificaram o Atlético extrajudicialmente por pendências financeiras. Nessa terça-feira 22, os bastidores do Galo foram tomados pelo ponta Rony, que pediu a rescisão contratual na Justiça do Trabalho. E o Rony, a situação diferente, volto a repetir. A Itatiaia entrou em contato com o Atlético, que optou por não se pronunciar sobre as notificações extrajudiciais. Além disso, ainda há reportagem, o clube confirma 2 dias de atrasos no direito de imagem dos atletas, mas destaca que não há salários e pagamentos de FGTS em aberto. A Itatiaia até explica que o que eu acabei de falar com vocês, ó. Existe uma diferença entre acionar o clube na Justiça do Trabalho e notificar extrajudicialmente. No caso de Arana, Scarpa e outros, os representantes dos atletas enviaram uma carta avisando a diretoria alvinegra que entrarão na justiça em caso de não pagamento dos vencimentos. Então, eles mandaram notificações falando o seguinte: gente, se não regularizar, a gente vai à justiça, cobrando ali de forma definitiva para que o Atlético pague os salários, tá? O Rony foi diferente,
já entrou na justiça de uma vez, tá, gente? Então, o que acontece? O que eu penso sobre isso tudo? Primeiro, eu vou dar a minha opinião aqui e deixo também o espaço para quem quiser comentar. Fique à vontade nos comentários, mesmo não concordando comigo, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu tenho apenas uma opinião formada aqui, né? Eu penso antes de falar as minhas opiniões, mas não tenho rabo preso com ninguém. Se tiver de criticar, eu vou criticar. E tudo por opinião própria, tá? Sem ir em embalo, nem ondinha de internet, nem nada do tipo. Aqui o trabalho da gente aqui é sério, tá? Então é o seguinte, gente, ó, a minha opinião é a seguinte. Os atletas que notificaram o Atlético extrajudicialmente, né? E o Rony também estão, infelizmente, estão no seu direito, tá? Eles estão no seu direito. Scarpa tá no direito de cobrar. Porque pensa você está trabalhando numa empresa, você sabe que a empresa tem dinheiro para te pagar, né? A empresa não honra com os compromissos que foram acordados lá na sua assinatura de contrato, tá? Ninguém está cobrando nada extra contratual, ninguém está cobrando nada que o Atlético não tenha prometido, tá? Então se prometeu, eu sou a favor de que se prometeu tem que cumprir, inclusive honrar com compromissos com Cuiabá, com Botafogo, com Corinthians, enfim, com todos os clubes que se deve, né? E todas as pessoas, né? Vou também dizer aqui em relação ao Belmiro, que também entrou na justiça contra a equipe do Atlético para poder receber cerca de 4,5 milhões de reais que não foram pagos a ele, né? Então é um absurdo isso. Mas voltando aqui, eu acho que os jogadores que notificaram extrajudicialmente, né, mandaram uma carta ali de cobrança ao Atlético, ao jurídico do Atlético, ó, se não pagar, eu vou na justiça. Beleza, isso é válido, tá? O Atlético não honrou com os compromissos, isso é válido. O Rony também está certo em cobrar, tá? Mas eu acho, tá? Eu acho que o Rony poderia chegar e poderia conversar com a diretoria. Poderia, pô, gente, ó, mandar uma notificação também, né? Pô, gente, se não pagar até tal data, eu vou entrar na justiça e tudo mais. Está rolando um boato, não tenho essa informação, de que o Rony tem uma proposta da Arábia Saudita, tá? E poderia, de repente, estar tentando essa quebra de contrato para poder justamente ir ganhar dinheiro na Arábia. Aí eu já não sei, não estou insinuando nada, tá? Só essa informação que pipocou aí, né, que eu não sei a veracidade dela, só é apenas um adendo aqui. Voltando à questão do Atlético, né, eu acho que o Atlético está todo errado. É uma vergonha o Atlético SAF, porque uma coisa é o Clube Atlético Mineiro de 2015 e 2016, né, dever salários para os seus jogadores, dever clubes ali, que não tá certo também, mas a gente tinha aquela... o Atlético tá com dificuldades financeiras, né? Uma coisa é isso. Outra coisa, né? E o próprio jogador entende melhor quando o clube não é SAF. Porque, inclusive, se eu não me engano, foi na própria 98, né? Trouxeram a informação de que os jogadores notificaram, né? Principalmente a questão ali do Scarpa, para poder receber do Atlético, justamente porque o Atlético virou uma empresa, né? E não é mais um clube. Não é mais aquela questão, a associação está devendo ao atleta. Não, agora é uma empresa que está devendo ao atleta. Uma empresa que está devendo seu funcionário, né? E os donos são multimilionários, né, gente? A gente não precisa nem entrar nesse mérito. A gente não precisa nem entrar aqui nesse assunto. Então, uma coisa é o Atlético 2015-16 dever salário. E outra coisa é o Atlético SAF com o Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, né? Principalmente ali a família Menin, dever salário do Atlético, isso é um absurdo, né? Até quando o torcedor do Atlético vai precisar ir nas redes sociais, fazer apelo para que a diretoria pague os jogadores, para que a diretoria pague os clubes, para que a diretoria leve o Atlético a sério, porque não estão levando o Atlético a sério. O Atlético virou piada nacional por conta dos 4 R's, que não estão fazendo, não estão honrando com os compromissos, prometeram mundos e fundos ao atleticano e estão entregando vergonha atrás de vergonha. Eu me sinto envergonhado não de ser atleticano,
nunca vou me sentir envergonhado de torcer pro Clube Atlético Mineiro. Eu me sinto envergonhado pela gestão do Galo, a gestão pífia que tá tendo no Atlético hoje. É por isso que eu me sinto envergonhado. Pelo Atlético não pagar os salários de atletas. Pelo Belmiro, que ficou 50 anos no Atlético, não ser pago. E por outras razões aí que eu não preciso nem citar aqui, que já é de conhecimento de todo mundo. Então, gente, é um absurdo, é uma vergonha. Eu tô puto mesmo. Eu sou atleticano de coração. Aqui a gente tenta fazer um trabalho mais jornalístico possível, mas eu sou torcedor do Atlético e muito torcedor do Atlético. Sou torcedor do Atlético de ir no estádio. Mas assim não dá, né? Assim não dá. É por isso que o estádio tá vazio. É por isso que a torcida não compra a briga da diretoria, porque não vê eles fazendo ali o que eles prometeram, né? E vê eles desonrando aí os compromissos que fizeram com várias pessoas e vários clubes. Bom, vamos passar para o próximo assunto. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Bora falar aqui agora de DM, né? Porque as notícias são ruins fora de campo. E também o Arana novamente se machucou, tá? Saiu do jogo contra o Palmeiras no domingo sentindo dores e foi constatada aí uma lesão. O atleta já está em tratamento, né? Na fisioterapia e tudo mais, para poder melhorar dessa lesão e voltar para o Atlético, para, né, o elenco, né, à disposição do Atlético nas próximas rodadas aí de Campeonato Brasileiro e tudo mais. Ainda não saiu, né? Pelo menos antes de eu gravar esse vídeo, não saiu o tempo de recuperação aí que o Arana deve ter, tá? Mas deve ser em torno aí, dependendo da lesão, se não for grave, deve ser em torno aí de 2, 3 semanas. O Arana já deve estar de volta aí. Em contrapartida, o Coelho foi liberado pelo departamento médico também, tá? O Coelho havia sofrido outra lesão também, mas foi liberado e pode já ajudar o Atlético aí contra o Bucaramanga na quinta-feira. Jogo que eu nem sei o que vai acontecer, porque se o Atlético não regularizar as situações aí até quinta-feira, né? Igual o Igor Gomes, por exemplo, deu prazo até quinta, né? Se o Atlético não regularizar as coisas aí antes desse jogo, o que vai acontecer é uma incógnita. Já era uma incógnita porque o time não estava rendendo tanto que podia render, né? Mas a gente fica com mais dúvidas ainda, né, em relação aí ao decorrer do jogo e dos próprios campeonatos, né? E lembrando que o Atlético tem, gente, 3 decisões pela frente contra o Flamengo. Jogo de Campeonato Brasileiro, jogo de Copa do Brasil e 2 jogos de Copa do Brasil, né? Fora o Bucaramanga na quinta-feira, né? Então é basicamente isso, gente. Infelizmente, as notícias hoje são péssimas, né? Esperamos que o Atlético se posicione. O Atlético se posicionou, né? Mas assim, aquela notinha, né? Nota oficial do clube falando que regularizou os salários, está apenas com 2 dias ali de imagem atrasada, né? FGTS também foi quitado e tudo mais, né? Mas é muito pouco, né? Tem que virar público, né? Tem que vir Rafael, Rubens, quem quer que seja, esclarecer pro torcedor. Primeiro esclarecer lá com os jogadores, tudo certinho. Esclarecer com o torcedor, né? O porquê que tá acontecendo isso aí no Atlético, né? Porque o torcedor fica preocupado, com razão. E aí depois eles não tem que ir ali em entrevista, ficar dando patada no jornalista, né? Porque não paga ninguém, né? Não tem ali a gestão não é das melhores. Então não tem que ficar dando patada no jornalista que tá trabalhando lá. Não tem que ficar dando patada no torcedor, né? Porque qualquer perguntinha se dói, né? Ai, tocou na minha ferida. Verdade? Então tem que resolver as situações, porque pegaram o clube para poder resolver. Bom, gente, forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Até mais. Fui!